Olá! Hoje, dando continuidade ao nosso estudo de Levítico, capítulos 9, 10, 11 e 12. Durante o capítulo 9, não há um fato muito interessante. Basicamente é dado continuidade naquilo que já vemos antes, se tratando dos sacrifícios de animais e dos encontros entre Deus e Moisés. Já no capítulo 10, temos um fato bastante interessante, pois dois personagens, Nadab e Abiú, ambos sacerdotes do templo, filhos do sumo sacerdote, Arão, irmão de Moisés, não fizeram conforme Deus havia ordenado do serviço do templo, daquela igreja. A Bíblia menciona que eles acenderam um fogo estranho dentro daquele local, algo que não fazia parte das ordenanças de Deus. E por isso, vemos aqui também que de fato esse fogo estranho era realmente fogo, pois é dito que eles morreram queimados, pois onde eles estavam pegou fogo ou algo semelhante, e eles acabaram morrendo, pois não seguiram à risca as ordenanças de Deus. E Moisés também incentiva Arão, seu irmão, e os seus sobrinhos, os dois sobrinhos que ainda estavam vivos, para que não se revoltassem contra Deus, por ter matado os outros dois filhos de Arão. Pois Arão, irmão de Moisés, o sumo sacerdote, tinha 4 filhos, e 2 deles acabaram falecendo por conta desse incêndio que eles mesmos provocaram. E ainda no verso 7, incentiva-os a não deixar o seu serviço no templo, mas que continuassem a ser sacerdotes. Também no capítulo 10, nos próximos versos, vemos que há um desentendimento entre Moisés, Arão e os seus 2 filhos, mas que no final tudo acaba bem, pois Arão e seus 2 filhos se explicam com Moisés e se entendem, como está no último verso do capítulo 10. E Moisés, ouvindo isto, deu-se por satisfeito. Isso se deu porque Arão e seus 2 filhos fizeram algo que teoricamente não deveria ser feito, mas eles fizeram isso por conta do luto dos seus 2 filhos, os 2 filhos de Arão. E Moisés entendeu então, e todos fizeram as pazes. Já no capítulo 11, um capítulo muito interessante, vem nos informar dos animais que devem e dos animais que não devem ser consumidos. E Deus elaborou essas ordenanças pensando na saúde dos seus filhos. Vemos que em muitos países as pessoas estão acostumadas a comer diversos animais e insetos. Mas, desde há muito tempo, a Bíblia vem nos alertando dos animais que podem e dos animais que não podem ser consumidos. Hoje em dia, as pessoas falam muito da carne de porco. Praticamente é o único animal que a maioria das pessoas conhece que a Bíblia proíbe que seja consumida. Em que algumas igrejas, como por exemplo, uma bem conhecida, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, proíbe a ingestão de carne de porco. Porém, há um detalhe. A maioria das igrejas que são contrárias ao consumo de carne de porco
quiçá todas as igrejas, consideram que comer a carne de porco seria um pecado. Mas, ao meu ver, pelos estudos bíblicos, o consumo da carne de porco em si não é o pecado, mas todas essas ordenanças Deus nos deu para que tenhamos cuidado com a nossa saúde. E não que a carne de porco fosse algo especial, fosse algo sagrado e que não pudesse ser tocada. Não. Mas tudo tem a ver com uma questão de saúde. E de fato, a carne de porco é uma carne muito perigosa se não for bem tratada. Se os porcos não forem bem tratados desde o início, até o momento que a carne do porco chega ao seu prato. É necessário ter bastante cuidado com a carne de porco. Como está escrito, dos animais terrestres, estes são os que vocês podem comer. Todos os animais de casco fendido e dividido em dois e que ruminam podem ser consumidos. Ou seja, as exigências são que o animal tenha casco fendido e dividido em dois e também deve necessariamente ruminar. Se tiver apenas uma dessas características, não poderá ser consumido. Deve ter as duas características. É dito também, isto é o que vocês podem comer de tudo que há nas águas. Vocês podem comer tudo nas águas que tem barbatanas e escamas, seja nos mares, seja nos rios. Então é necessário ter barbatana e escama. Mas tudo que há nos mares e nos rios que não tem barbatanas ou escamas, quer dentre todas as pequenas criaturas que fervilham nas águas, quer dentre todas as outras criaturas que há nas águas, é algo repugnante para vocês. Estas são as criaturas voadoras que vocês devem considerar repugnantes. A partir do verso 13. A águia, o abutre, toda espécie de corvo, o avestruz, a coruja, a gaivota, toda espécie de falcão, o cisne, o pelicano, o abutre, a cegonha, toda espécie de garça, o morcego, também todas as pequenas criaturas voadoras que fervilham sobre a terra e andam de quatro patas, são algo repugnante para vocês. Esses são os animais que não podem ser consumidos por uma questão de saúde e não por uma questão de pecado, como muitos pensam em relação à carne de porco. E também há, em exceção, um animal que pode ser consumido, aqui no verso 22, que é dito que os gafanhotos podem ser consumidos. Tanto é também que o personagem João Batista, que veremos futuramente, ele comia gafanhotos. É descrito isso na Bíblia. A partir do verso 29, estes também vos serão por imundos, entre os répteis que se arrastam sobre a terra. A doninha, o rato, a tartaruga segundo a sua espécie, o ouriço, o lagarto, a lagartixa, a lesma, e também tudo que anda sobre o ventre, e tudo que anda sobre quatro pés, ou que tem muitos pés, entre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Não comereis, porquanto são uma abominação. No verso 44, Deus diz, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis com nenhum réptil que se arrasta sobre a terra.
Deus vem a repetir isso novamente, levando em consideração que o povo daquela época era um povo muito ignorante e certamente esse povo já consumia esses alimentos, esses animais, pois era um povo bastante ignorante e por isso Deus é rígido na sua carta, nas suas ordenanças, para que o povo se comportasse e obedecesse a palavra dele. Mas isso não significa que o alimento em si é o pecado. Por exemplo, comer a carne de porco seja pecado. Mas, igualmente, aos outros animais que são mencionados, é uma questão de saúde. E agora, para concluirmos, o capítulo 12 é um capítulo curto, com apenas 8 versos. É dito que, se uma mulher conceber e der à luz a um filho ou a uma filha, essa mulher deve ficar separada do marido por uma quantidade de tempo. E aqui é mencionado os tempos. Quando eu digo separada do marido, eu me refiro a ter relações sexuais. Era necessário que ela ficasse separada do marido, pois acabou de conceber a um filho ou a uma filha. E também nos momentos de menstruação da mulher. No verso 3 vem mencionar a questão da circuncisão dentre os meninos, ao 8º dia, assunto esse que já tratamos na nossa playlist de Gênesis e de Êxodo. E também é mencionado que após esse período em que a mulher ficasse separada do marido, quando esse período chegasse ao fim, ela também iria ao templo, ou seja, naquela igreja, oferecer um sacrifício de animal. E aqui concluímos o capítulo 12, juntamente com os capítulos 9, 10 e 11 do livro de Levítico. E até o próximo vídeo.